Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Os momentos finais de Jesus deram vinagre para ele beber. E o texto nos diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça e expirou. Quando Jesus disse: está consumado, ele falou: está feita a obra, está vencido Satanás, pisei na cabeça dele. Agora todos aqueles que olharem para mim, como olharam para aquela serpente que Moisés levantou no deserto, serão salvos, porque Jesus consumou, Jesus terminou a obra de libertação do ser humano. Você quer abrir a porta do seu coração para Jesus? Entenda que você não pode fazer isso por seus méritos. Entenda que só o sangue de Jesus Cristo foi capaz de lhe salvar. E entenda que você tem que contar com esse sangue, não com o teu, não como uma pessoa que já morreu, não como um homem que você considera santo, mas por Jesus Cristo, que pode salvar a sua própria vida. Quarta exigência: para que eu possa abrir meu coração para Jesus, eu preciso crer na obra que Ele fez. Não adianta nada ter conhecimento que Deus enviou seu Filho ao mundo, que Ele morreu, mas se eu não crer nisso, não vale nada para mim. Eu preciso crer nisso. João 3,16, versículo muito conhecido, ele nos fala isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O quarto passo para que você abra a porta da sua vida, a porta do seu coração, a porta da sua casa para Jesus, e que dentro dela entre salvação, é crer verdadeiramente que aquilo que Deus fez é real e tem valor para você. Se você não fizer isso, é impossível haver salvação na tua casa e na tua vida. O quinto passo que eu tenho que tomar para que eu possa abrir a minha vida para Jesus e que Ele entre no meu coração se encontra em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Quando ele diz: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora testifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque designou um dia em que há de julgar o mundo por intermédio de um varão ao qual acreditou e designou diante dos homens. Deus te fala: eu não considero a sua vida até aqui o que passou. Eu não considero os tempos da tua ignorância. Se você se arrepender hoje, eu jogo isso tudo no abismo. Eu não vou mais considerar esse tempo de ignorância, o tempo que você não conhecia Jesus Cristo e não sabia da sua situação de pecador. Mas vem a segunda parte do texto. Mas ele diz: e estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ele estabeleceu e que ele aprovou. O que nos diz o texto aqui? Que ele destinou e acreditou diante dos homens. A segunda parte do texto diz: se você não se arrepender, tem um dia estabelecido para juízo, e esse varão que ele destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando dentre os mortos, é que vai ser a prova do teu julgamento. Se você rejeita Cristo nesse momento e não se arrepende, aquele varão que é Jesus Cristo, ele vai servir de prova, falando: eu fui acreditado diante dos homens porque eu ressuscitei. E a ressurreição de Cristo prova que Ele é Deus. E nós não podemos questionar isso. Um quinto passo: eu preciso então arrepender dos meus pecados. Sem arrependimento não há salvação. Um sexto passo, e esse passo é dividido em dois passos, é a confissão. O sexto passo que eu preciso tomar para abrir a porta do meu coração, para entregar ele para Jesus, é confessar. Primeiro, eu preciso confessar os nossos pecados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Eu preciso chegar a esse momento na minha vida e confessar os meus pecados a Jesus, e Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda iniquidade. Sexto passo, primeira parte. Segunda parte, eu preciso confessar a Jesus. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você precisa confessar o seu pecado, e você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. De outra forma você não poderá ser salvo dessa condenação, que foi comprovada pelo testemunho desse homem e relatada em livros. Se você pode fazer uma pesquisa, que você vai encontrar esse testemunho relatado em livro de um homem que estava caindo no inferno, poucos instantes antes da sua morte, viu isso, e Deus permitiu que ele declarasse, para que nós pudéssemos crer que isso é verdade. No sétimo passo se encontra em João 8, 34. Diz assim: então, convocando Jesus a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O sétimo passo que eu tenho que fazer para deixar Jesus entrar no meu coração, entrar na minha vida, entrar pela porta da minha vida e levar até lá dentro salvação, é seguir Jesus. É falar: Senhor, de hoje em diante eu vou negar a mim mesmo, eu vou colocar a minha cruz nas costas e vou te seguir por onde quer que fores, ou por onde quer que tu queiras que eu vá. Aí vai haver salvação. Vou dizer uma coisa aqui: a morte é igual para todos. A morte é igual para mim, a morte é igual para você, a morte é igual para o Papa, a morte é igual para o maior homem do mundo, a morte é igual para o ator famoso, a morte é igual para o rico, a morte é igual para o mendigo, a morte é igual para a criança, a morte é igual para o velho. A diferença é a seguinte: depois dela, o que vai acontecer? A nossa morte é igual, vamos apodrecer da mesma maneira, o crente como o incrédulo vai apodrecer da mesma maneira, mas a diferença está nesse fato: o que vai acontecer depois da morte? Qual é a realidade? É por isso que há diferença de morte de crente e morte de não crente. É por isso que Deus, Ele fala lá em Salmo 116, 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É claro. Por que é preciosa? Porque é o filho que Deus está esperando chegar em casa. Ontem o Mateus deu sumiço, né? Ficou até 2 da manhã sumido, né? São Jorge Limpeza estava atrás dele. Mas eu tenho certeza que os pais dele sentiram um grande alívio quando viram. Sentiram ou não sentiram? É isso que é o sentimento de Deus. É saber que o seu filho está voltando para casa. Por isso que Deus alegra com a nossa morte. Por quê? Porque é o filho voltando para casa. Agora, por que ele fala em Ezequiel 28, 13? Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não quero antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Por quê? Porque Deus sabe que se aquele que morreu sem ter Jesus como seu Salvador, ele vai para o inferno e ele não vai poder ir para o céu. Isso é tristeza diante de Deus, porque Deus fala que Ele não quer que ninguém se perca. Então a diferença está aí. A morte, ela pode ter duas visões: a visão de alegria de estar indo para a casa do Pai, e a visão de tristeza de estar mergulhando de cabeça para baixo, com os pés e as mãos amarrados, num lugar onde só tem fogo e trevas. Essa é a diferença da morte. É aonde você vai depois dela. E Jesus fala que ninguém precisa ir para esse lugar, porque lá foi destinado para o diabo e seus anjos. Mas para que nós possamos ser salvos, e você possa ser salvo, você precisa declarar
Jesus Cristo, Salvador da sua vida.